Iniciamos agora o Despertar Espírita, o seu momento de paz. O Livro dos Espíritos, a primeira obra básica do Espiritismo, foi organizada pelo francês Allan Kardec. Ela apresenta os princípios morais da doutrina espírita e sua fundamentação científica e filosófica. Na sequência, temos o Livro dos Médiuns. Nele, seguindo os princípios da metodologia científica, Kardec analisa os fenômenos mediúnicos, estuda os vários tipos de mediunidade e orienta acerca da influência moral dos médiuns nas comunicações com o mundo invisível. O Despertar Espírita traz para você a visão espírita dos desafios da atualidade, apresentando o conteúdo da doutrina de forma adequada à TV, com dinamismo e seriedade, através de entrevistas, musicais, depoimentos, visualizações, revelando a dinâmica da ação espírita e a alegria cristã que devem estar presentes em todos os momentos de nossas vidas. Em tempos de mudança, as situações tornam-se mais difíceis e incertas. É o que ocorre nos momentos atuais pelos quais passa a humanidade. A nova era de regeneração apresenta ideias e comportamentos diferentes. Como Jesus reagia às mudanças? Quais as suas orientações aos homens? Que sinais ele deixou na sua trajetória? Para tratar deste tema que faz parte da série Os Evangelhos de Jesus, à luz da doutrina espírita, encontra-se aqui conosco o Dr. Fabiano Nunes. Ele é médico e expositor espírita. Dr. Fabiano, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Como é que Jesus reagia às mudanças? Jesus reagia mostrando um padrão que nós todos devemos seguir. Jesus reagia ao contexto em grande mudança na sua época, como é a história de toda a civilização humana, reagia se adaptando rapidamente a elas. Se adaptando. Exatamente. Que exemplo o senhor nos pode trazer hoje sobre esta adaptação? Olha, imagine o seguinte, muitos dos conflitos internos que nós passamos se deve a não estarmos conseguindo nos ajustar às situações que mudam na nossa família, no nosso trabalho, no dia a dia, na instituição religiosa, enfim. O mundo é um mundo em constante mudança e hoje em velocidade ciclópica. Então, a falta de capacidade de nos adaptarmos a essas mudanças vem levando a conflitos interiores. Por isso que a adaptabilidade, ela é uma das qualidades emocionais necessárias e essenciais para que o indivíduo alcance o estado de bem-estar mental, emocional, social. Então, Jesus traz exemplos acessíveis, concretos e práticos de como nós devemos reagir com adaptação às mudanças dos cenários, dos contextos, das situações, e é isso que nos causa grandes frustrações. É muito interessante isso, porque, por exemplo, os pais, eles precisam se adaptar à nova situação dos filhos quando deixam a infância e começam a entrar na adolescência, na juventude, mas muitas vezes cristalizam no mesmo comportamento, olhando para aquele jovem como se ele fosse aquela criança do passado, mas também conosco mesmo no trato com o nosso próprio corpo. Nós sabemos que depois de determinada idade não é conveniente determinados tipos de alimentação em determinados horários, mas mesmo assim nós cristalizamos naquele tipo de comportamento e nas mesmas reações, muitas vezes temos sempre as mesmas reações negativas diante de determinados desafios, não é mesmo? Por isso sofremos. Você falou de crianças, de alimentação. Na sinagoga de Cafarnaum, provavelmente Cafarnaum, porque os estudos, as escavações dos sítios arqueológicos conseguiram identificar uma sinagoga apenas em Cafarnaum, a cidade da Galileia, onde Jesus inicia o seu ministério, o seu trabalho, ela tinha essa sinagoga e o chefe da sinagoga tinha uma filha gravemente doente. Era uma menina na pré-adolescência, 12 para 13 anos, segundo os evangelistas, e que ficou num estado de doença tão grave que estava à morte. E o chefe da sinagoga, chamado Jairo, vai buscar Jesus. Jesus voltava de Gadará. Quando ele chega à praia, aquela multidão imensa já o tocava, abraçava. Mas uma mulher o toca em especial. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia violentíssima. E o sangramento, ele era nas leis do Levítico, as leis mosaicas, no Torá, era uma situação
considerado de imundo. Era aquelas situações onde a pessoa não podia ser tocada, era afastada do convívio social. Havia um preconceito imenso para com todos aqueles que apresentavam com defeito ou problema orgânico muito grave. Ela era mulher, estrangeira e com fluxo de sangue. E toca em Jesus, porque ela não se sentia digna sequer de interpelar Jesus, como todas as pessoas faziam. E Jesus pergunta a Pedro: Simão, quem me tocou? Simão olha para Jesus espantado, porque toda a multidão a tocava, apertava, abraçava Jesus. E Jesus diz: de mim saiu um poder. Aparece, a mulher se apresenta e narra o fato que havia ocorrido com ela. E Jairo, chefe da sinagoga, provavelmente, acreditam alguns exegetas, estudiosos, pesquisadores, o mesmo homem que admoestava Jesus diversas vezes porque curava no sábado, ele se prostra de joelhos diante de Jesus, pedindo que fosse a sua casa, porque a sua filha estava à morte. Então, somente uma situação familiar grave, iminente, que nos faz sair daquele estado de arrogância, prepotência, soberba, anos agindo da mesma maneira, como você mesmo disse, e mudar radicalmente. E Jesus jamais desperdiçava uma oportunidade de reeditar o filme do inconsciente. Levanta Jairo e vão até a casa de Jesus. Mas antes disso, chega um homem da casa de Jairo, do chefe da sinagoga, que informa que a menina já havia morrido. Mas Jesus vai até a casa de Jairo. Quando entram em casa, as pessoas já estavam chorando, porque sabiam que a menina havia morrido. Jesus diz a Jairo: crê somente, a sua filha não morreu, ela dorme. E entram na casa Tiago, João, Pedro, Jairo e a sua esposa e Jesus. E quando Jesus entra, segura a mão da menina. Menina, levanta-te. E o evangelista Lucas diz que o espírito retorna. Ela estava num estado de morte aparente. E ela abre os olhos. A família explode em alegria, em felicidade. E a humildade de Jesus diz a Jairo: deem a ela algo de comer. Como se a comida realmente fosse importante. Entretanto, a ciência médica hoje, mal o paciente começa a melhorar, ou às vezes até mesmo os pacientes em estados graves no CTI, recebem alimentação precocemente, pela importância da alimentação. E Jesus diz: dê a ela de comer e não contem a ninguém. Mas obviamente eles contaram para todas as pessoas, até porque havia uma multidão seguindo e acompanhando Jesus. Então observe, poderíamos nós, numa situação dessas, reagir. Afinal, era um antagonista de Jesus, era uma das pessoas que o admoestava, que era um dos seus opositores. Ele se adapta àquela situação, tanto da mulher hemorroíça, quanto daquele chefe da sinagoga que sai da sua posição de arrogância e se transforma num humilde em súplica.